Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, é o Salmo de número 126. É um salmo muito conhecido. O título é Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. E diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu li até o versículo de número 3. Esse salmo de número 126, ele faz parte de uma coletânea de 15 salmos, que vai entre o Salmo 120 e o Salmo 134, e você vai ver que em cima está escrito assim, Cântico dos Degraus, ou seja, subida. A maioria dos estudiosos acreditam que estes salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, eram salmos entoados quando o povo de Deus, quando eles iam para Jerusalém, para adorar ao Senhor, para o templo. E Jerusalém era localizada a 750 metros acima do nível do mar. Então era um lugar alto, ficava no alto. E eles iam entoando esses salmos, esses cânticos ao Senhor. E nós vamos ver aqui que esse salmo de número 126, ele começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião. Então, quando o Senhor, essa frase, ela não aponta para o presente, porque senão poderia estar escrito assim: hoje o Senhor trouxe do cativeiro, ou agora o Senhor. Não, ela fala quando o Senhor. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa frase é sobre memória, recordação, lembrança. E isso fica bem claro nos versículos 3, no versículo 2 e no versículo 3. Na parte B do versículo 2, que fala assim: grandes coisas fez, passado. Aí vamos ver aqui no versículo 4, que diz assim, no versículo 3, perdão, grandes coisas fez o Senhor a nós, quer dizer, grandes coisas fez, quer dizer, passado. Então aqui o povo estão trazendo a memória, eles estão recordando de algo maravilhoso que havia acontecido com eles. Algo que havia acontecido e eles estavam ali se alegrando. Eram boas lembranças, boas recordações, como está escrito lá em Lamentações de Jeremias, quando diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a lição que nós podemos extrair aqui é: valorize e cultive as boas lembranças, ou seja, as boas recordações. Como isso faz bem? Quando nós trazemos à memória aquilo que marcou a nossa vida, que Deus operou um grande milagre. E é bom quando nós começamos a recordar. Lembra do álbum de família? Eu tenho um álbum de família, e ali quando eu começo a desfolhar aquele álbum, eu começo a lembrar de coisas boas, coisas que aconteceram. E é assim que tem que ser com o Senhor, a gente está sempre trazendo à memória aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Porque você pode estar passando algo hoje, mas quando você traz algo que aconteceu na sua vida lá no passado, seja 10 anos, 20 anos atrás, e que Deus te deu grande livramento, que Deus abriu as portas, que Deus operou um milagre, aí essa luta que você está passando hoje, aí você vai olhar assim e vai falar: não, peraí, se Deus me deu vitória nessa luta que eu passei lá no passado, isso para o Senhor não é nada. Assim como me deu vitória lá no passado, Ele vai me dar vitória hoje também. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Porque é uma das que o inimigo ele gosta de fazer o seguinte: ele não quer que a gente venha lembrar dos feitos de Deus nas nossas vidas, da gente esquecer, daquela amnésia, daquele branco, da gente não lembrar. Porque sabe que essas boas lembranças, essas boas recordações vão ser um combustível para a nossa fé.
sabe? Isso alegra. Só da gente lembrar de algo bom que aconteceu, a gente já fica com o coração alegre. A gente se alegra. E era o que estava acontecendo com o povo quando eles estavam citando esse salmo aqui. O salmista, quando escreve aqui, ele fala, né, quando o Senhor, então ele estava trazendo a memória, ele estava lembrando. E Deus se agrada quando a gente lembra dos feitos dele, reconhecendo, né? Lembrando dos feitos do Senhor na nossa vida. Você não vai querer ficar lembrando de coisas de sofrimento. Tem pessoas que entram no campo da depressão, porque começa a trazer lembranças ruins, coisas que feriram, lembranças que machucaram. E fica trazendo a memória, e isso não faz bem, porque afeta o emocional. E até a parte física também, acarretando doenças. Porque começa a lembrar de coisas que aconteceram, de frustrações, de decepções, de abusos, sabe? E aquilo ali é como se fosse algo assim que começa a fazer mal, faz mal, não faz bem, não edifica, não traz alegria, não traz paz, pelo contrário, traz sofrimento. Quantas pessoas que ficam sofrendo, pode estar num lugar lindo, mas a mente começa a trazer aquelas recordações ruins. Mas eu quero dizer para você hoje, lança essas lembranças ruins no mar do esquecimento. Começa a trazer à memória aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já realizou na sua vida. Se você está viva hoje, se você está vivo hoje, já é um motivo de você comemorar, já é um motivo de você estar festejando, porque mesmo diante das situações do que você passou, situações muito delicadas na sua vida, mas Deus te sustentou. Porque tudo o que aconteceu na sua vida no passado foi para que você não pudesse estar hoje, para que você não pudesse estar podendo desfrutar o que você está desfrutando hoje. Mas tudo aquilo que levantou contra a sua vida não prevaleceu. Os planos do inimigo sobre a sua vida foram frustrados. Sabe por quê? Porque Deus tem promessas. Deus tem promessas na sua vida. E vamos ver aqui que o salmista ele fala, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro, porque o povo ele ficou cativo, né? O povo de Deus, por causa de infidelidade a Deus. Eles foram levados cativos, os muros de Jerusalém foram destruídos, eles foram até os utensílios da casa do Senhor foram saqueados, a cidade foi toda destruída. Pensa a humilhação que eles passaram, o desprezo. E ali eles já não estavam mais assim com aquela esperança de que um dia iria acontecer, que eles poderiam retornar novamente à sua terra natal, voltar para a sua casa. Eles estavam vivendo no meio de estavam vivendo habitando, né, no meio de um povo com uma cultura, com costumes totalmente diferentes, a qual eles foram criados pelos seus pais. Eles estavam ali cativos, escravos. E aí eles já não tinham mais esperança de retornar novamente para a sua casa, para a sua pátria. E nós vamos ver aqui que quando quando o Senhor, nós aprendemos algo aqui também, que fala sobre o quê? Reconhecimento. Eles reconheceram que foi o Senhor. O salmista aqui declara que ele reconhece que foi o Senhor que livrou, que trouxe ele do cativeiro, que deu aquele grande livramento. E Deus se agrada disso quando nós reconhecemos Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Quando a gente tenta fazer do nosso jeito, quando a gente pede a Deus para fazer do jeito que a gente acha que vai dar certo, que é assim, não, Deus, só tem que fazer assim, porque é assim que vai dar certo. Não dá certo, não. Tem que ser do jeito do Senhor. Porque quando a gente fica querendo do nosso jeito, aí a glória não é de Deus. E Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Quantas pessoas que estão sofrendo porque insistiram em algo numa porta que Deus não abriu. E as pessoas dizem, irmão, não, tem que ser assim, porque é assim que vai dar certo, é assim que eu vou ser feliz com esse relacionamento com essa pessoa. Mas você não procurou buscar a direção de Deus para saber se essa pessoa era uma pessoa de Deus para a sua vida. Diante de situações, circunstâncias, e acaba causando sofrimento. Porque não foi a vontade de Deus, porque quando é o Senhor, é muito melhor, não se compara. Quando é a vontade de Deus, a gente vê as coisas acontecendo, a edificação. E aqui eles reconheceram, aqui o salmista reconhece,
Né, que ele fala assim, quando o Senhor, não foi a vontade dele, mas foi quando Deus. Sabe por quê que aconteceu isso? Sabe por que eles tiveram esse livramento? Sabe por que eles foram resgatados, livres desse cativeiro? Porque Deus havia prometido, havia uma promessa de Deus sobre o seu povo, que eles iriam ser libertos. Depois de 70 anos, eles seriam libertos, depois de 70 anos de cativeiro. E ali Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, ele vai cumprir, mas tem que ser no tempo dele, na hora dele. Nós temos que aprender isso, não é o nosso relógio, mas é o relógio de Deus. E aqui eles receberam a vitória de Deus, eles foram grandemente abençoados por Deus, porque quando é o Senhor, não se compara. Não se compara. Porque foi a vontade de Deus que prevaleceu sobre a vida deles, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, liberou uma palavra sobre a sua família, vai acontecer. Tenha paciência. Confia no Senhor, não perca as esperanças. Não desanima não. Não desanima não, não olha para os lados não. Olha para o Senhor. E nós vamos ver aqui que no versículo de número... Aí ainda fala assim, antes, até no versículo 1, fala assim, estávamos como os que sonham. Ele não estava acreditando. Ele não estava acreditando que aquilo que parecia impossível, que parecia difícil, que parecia algo inalcançável, e de repente Deus foi lá e operou o milagre, e eles conseguiram ser libertos e voltar para sua terra natal. E nós podemos ver aqui que diz assim, ó, quando o Senhor trouxe, foi o Senhor que tomou a frente. O Senhor não enviou anjo, não enviou Gabriel, não enviou Miguel. Não, foi o Senhor que foi lá e agiu em favor do seu povo, porque é assim que Deus faz. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Descansa o seu coração no Senhor. Nosso Deus, ele é justo. E tudo tem o tempo certo, tem a hora certa. Cuidado para não deixar ressentimento, mágoa, revolta, essas coisas tomarem conta do seu coração. Perdoa, libere o perdão. E descansa no Senhor. E prossiga, não para não, prossiga. Tem sonhos? Prossiga, entrega na mão do Senhor. Porque Deus ele tem coisas grandes para fazer e realizar na sua vida. E aqui nós vamos ver que no versículo de número 2, vai dizer assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Sabe por quê? Aqui fala sobre reação diante do milagre de Deus. Diante daquilo que Deus fez, ficaram tão maravilhados, mas tão surpresos, eles começaram a se alegrar, começaram a louvar ao Senhor, diante do que Deus fez na vida deles. Foi um grande livramento que Deus deu, uma grande vitória que Deus havia concedido. Porque é assim que Deus faz. Mas se você for observar o versículo ainda, na parte B, ele fala assim, grandes, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Nós vemos primeiro que o povo reage com uma explosão de alegria, por causa da vitória e do livramento que Deus deu. E aqui fala que entre as nações, né? Então, entre as nações, as nações declararam grandes coisas fez o Senhor a este. As nações aqui, está se referindo, essas nações, eles acompanharam o auge e a queda de Jerusalém. Eles acompanharam a alegria e a tristeza quando eles foram levados cativos. Eles viram todo o acontecimento, a cidade totalmente destruída, os muros destruídos, né? E eles acompanharam. Quando fala das nações aqui, não era aquela pessoa que está torcendo. Olha, estou torcendo pela tua vitória. Não, eles não estavam nem aí. Sabe aquela expressão? Você vai encontrar até lá no Salmo 42, versículo 13, e existem outras passagens também que tem essa expressão, que diz assim, onde está o seu Deus? Era isso. Eles falaram assim, cadê o Deus de vocês? Está passando por isso? Foram levados cativo? Cadê? Eles começavam, eles zombavam, eles desprezavam o povo. Eram essas pessoas que estavam, não é aquela pessoa que estava torcendo a favor, não. Eram aquelas pessoas do contra, aquelas pessoas que estavam nem aí, acompanhando todo o sofrimento, mas estavam lá, cadê o Deus dele? Tem hora que acontece uma situação assim, você está passando uma situação delicada, cadê? Está indo para a igreja, tá aí, está orando, está lendo a Bíblia, cadê? Cadê o teu Deus? Está acontecendo isso na sua casa, está acontecendo isso com o seu esposo, está acontecendo isso com o seu filho,
Está acontecendo isso nas suas finanças. Cadê o teu Deus? Eram essas pessoas. Quando fala das nações, estava falando dessas pessoas que não acreditam, não é aquelas que vão, que vai na torcida, é a torcida do contra, não é a torcida favorável, não. Mas esses que assistiram o auge, a queda, a alegria, a tristeza, tiveram que ver. Eles viram a glória de Deus, o poder de Deus que foi manifesto através do grande livramento que o Senhor deu ao seu povo. E eles tiveram que declarar e dizer: grandes coisas fez o Senhor. Olha só, até o termo que eles a estes, né? Mas é assim que Deus faz, porque Ele é todo poderoso e é assim que Ele está fazendo na sua vida também. Não fique preocupado com os deboches, com a zombaria, com as pessoas que não estão acreditando que você vai conseguir sair dessa situação, que Deus vai te dar o livramento, que Deus vai te dar o escape. Não fica preocupado com o que as pessoas estão olhando, se as pessoas estão debochando, se as pessoas não estão acreditando. O importante é que você venha confiar no Senhor, porque a vitória de Deus vai chegar sobre a sua vida, sim. A receita está aí, a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus. Segue a direção do Senhor sobre a sua vida. Descanse no Senhor e você vai ver o milagre de Deus acontecendo e você vai poder declarar como eles declararam. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ó, grandes coisas fez passado e por isso estamos alegres presente. É continuamente se alegrando no Senhor pela vitória que Deus tem te dado no passado e pode ter certeza que Deus tem vitória para você ontem, hoje e sempre, porque Ele tem cuidado de ti. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.